fujam. Fujam, ei, fujam, saiam do meio dessa geração mais perversa. Está fora das Escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor, automaticamente desagrada a mim também, como teu servo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra, é suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que se diz ser pelo Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Joel, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. 4. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. 5. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei de todos os que bebeis vinho, porque tirado é da vossa boca. 6. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem números, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Só até aqui. Se nós falássemos de outros profetas, nós conhecíamos Elias, Jeremias, Isaías, vários nós conhecemos, mas Joel poucos de nós conhecemos, porque nós não temos vidas de leituras bíblicas. E como podemos falar que nós somos a igreja de Cristo, que nós somos a noiva de Cristo, se nós não temos vidas de oração? Alguns de nós não conhecemos nem 1% das Escrituras Sagradas. E isso não é por falta de tempo, isso não é por falta de incentivos, isso não é por falta de nós falarmos. Lê as Escrituras Sagradas, ouça o que está sendo pregado aqui, chegar na tua casa, vai ler, meditar, para ver se o que está sendo pregado está diante da palavra. E quantos de nós fazemos isso? Quase ninguém fazemos isso. E como queremos conhecer a Deus dessa forma? Agora nós vamos entrar nos versículos que nós acabamos de ler. Aqui, Deus vai escolher Joel, um dos profetas menor, para falar algo que ele vai profetizar sobre um povo a qual não quer saber de Deus, como muitos estão no nosso dia a dia, são assim. Pessoas querem falar de diversas coisas, mas quando é para falar de Deus, eu não tenho tempo, deixa para uma outra hora, vamos se preparar. Não é assim. Mas nós que servimos a Deus, que estamos aqui reunidos essa noite, sabemos que tudo que nós precisamos conhecer, tudo que nós precisamos saber está nas Escrituras Sagradas. Então procure buscar mais da palavra. E aqui Deus ele vai usar um dos profetas menor, Joel, filho de Petuel. Pouco nós vamos ouvir falar de Joel nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Nós vamos ver falar 2 vezes dele no Novo Testamento. Citar Joel, um dos profetas menor. E ele foi um profeta usado por Deus para trazer um povo a qual não sabia o que era ir para a direita, nem o que era ir para a esquerda. E Deus vai usar Joel para falar algo para esse povo, para alertar esse povo de coisas que estão para acontecer. E essa profetização que Joel fez, isso não aconteceu ainda. E poucos sabem disso. Por quê? Porque muitos de nós queremos conhecer o Novo Testamento. Não está errado nós conhecermos o Novo Testamento. Para que nós venhamos conhecer o Novo Testamento, é necessário que nós venhamos conhecer o Velho Testamento. Como o nosso próprio Senhor Jesus diz: eu não vim para anular o Velho Testamento. Eu não vim para anular a lei, mas sim para cumprir a lei. E aqui
nós vamos ver o amor de Deus pelo teu povo, pelo um povo que, mesmo sem ter importância nenhuma, mesmo sem ter temor nenhum de Deus, mesmo sem ter nada no teu coração, nós vamos ver um Deus que vai lá e vai usar um homem para ali ver pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homens, mulheres, muitos que estão distantes da palavra de Deus, e Deus vai fazer um mover para que essas pessoas venham se converter, assim como Deus fez na minha vida e na tua também. E aqui Deus vai usar algo que vai fazer muitos temer. Deus vai usar Joel e vai dizer coisas que vão acontecer se aquele povo continuar da forma que eles estão. E aqui ele vai falar dos gafanhotos. Algumas traduções estão diferentes do que nós lemos aqui. Aqui vai falar de 4 tipos de gafanhoto, ou 4 formas que os gafanhotos agem. E quando você chegar na tua casa, você vai pegar o livro de Joel e vai ler e vai ver esses 4 tipos de gafanhoto, a forma que eles vão fazer, a forma que Joel está dizendo a esse povo que pode acontecer. E aí vocês vão entender, porque se nós formos ler agora, o tempo é curto e nós não vamos conseguir entender nada. E só de eu pregar aqui também você não vai entender o que vai ser pregado aqui essa noite, porque essa pregação vai muito além. É algo que está no Velho Testamento e algo que não aconteceu ainda. Alguns meses atrás, quem acompanha jornalismo, quem acompanha essas coisas, ouviram falar que na Argentina tinha uma nuvem de gafanhoto que estavam destruindo tudo. Quem ouviu falar disso? E ali muitos povos, muitas pessoas, muitas nações começaram a se apavorar com isso, porque eles lembraram que aqui no livro de Joel está falando desses gafanhotos, que eles vêm, destroem gados, destrói plantações, destrói muitas coisas. E aí muitas pessoas, ao ouvir isso, começaram a fazer um clamor a Deus, começaram a jejuar, a clamar. Está errado pessoas jejuar a Deus, clamar a Deus, não. Mas eu só vou lembrar de Deus quando o dia mau chegar até a minha vida? Não pode ser assim. Eu tenho que jejuar quando o dia está bom e quando o dia também está mal. E muitos, por ver esses gafanhotos muitos acabando com muitas coisas na Argentina, muitos entraram em oração. Alguns disseram que eles viriam até aqui para o Brasil, porque é um país vizinho nosso. E ali muitas pessoas entraram em desespero. Eu estava em outro estado e eu vi pessoas se preparando para trancar as suas casas, porque ali estava prestes isso acontecer. E aí muitos falaram desse livro de Joel, que isso estava nos livros das Escrituras Sagradas, e muitos se desesperaram com isso. E ali pessoas se converteram, ali pessoas que não oravam há muito tempo começaram a orar, pessoas que não buscavam mais a Deus começaram a buscar. Mas será que a vontade de Deus é essa? Somente no dia mau, somente quando a situação apertar, que nós viemos buscar a Deus? Não. E nós vamos ver no livro de Joel que Deus vai simplesmente usar Joel para falar algumas coisas que podem acontecer. E a partir do versículo de número 2 ele vai dizer: junte os anciões. Quem são os anciões? Os mais velhos. Por que juntar os mais velhos? Porque uma pessoa que tem uma idade avançada, ela tem mais experiência de vida, ela tem mais noção das coisas. E aqui Joel vai falar isso para essas pessoas: junte os anciões, as pessoas mais velhas, a igreja de Deus, aqueles que estão desviados, aqueles que estão firmes, se ajuntem, porque está prestes a acontecer algo. E se vocês continuarem no caminho que vocês estão andando, o dia mau vai chegar sobre a vida de vocês. E aqui Joel vai começar falando dos beberrões. Qual a responsabilidade de uma pessoa que escolhe encher a cara de álcool, como eu já fiz isso um dia? Qual a responsabilidade que essa pessoa tem? Qual a visão que essa pessoa tem de andar para a direita ou para a esquerda ou andar para frente? Nenhuma. E quem que é a pessoa usada por Deus para trazer essa pessoa para o caminho do Senhor? É a igreja de Cristo, não é? Mas se a própria igreja de Cristo, se a própria igreja do Senhor, nem eles mesmos estão firmes na palavra, como que nós conseguiremos fazer isso para o próximo? Como que nós conseguiremos fazer um beberrão, um bêbado, um alcoólatra, um drogado, uma prostituta, um macumbeiro, um pai de santo, um desviado? Como que nós conseguiremos dar o exemplo a essas pessoas?
Se nem nós mesmos temos vidas diárias de ler a Bíblia, de ler as Escrituras Sagradas, de falar um versículo, de acordar de manhã, orar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer pelo filho, pela esposa, pelo pai, pela mãe, por isso, como que nós vamos dar exemplo dessa forma? Como que nós vamos ser essa igreja? Como que nós vamos ser Joéus, como aqui está sendo um Joel sendo usado? Mas Deus não quer usar só Joel, quer usar todos nós para fazer isso. Mas quantos de nós estamos preparados para fazer isso? Alguns de nós, irmãos, só abrimos a Escritura Sagrada quando estamos na casa do Senhor. Será que a vontade de Deus é essa? Será que eu tenho uma Bíblia, você tem uma Bíblia, nós temos uma Bíblia que é para ser aberta só aqui, na igreja, dentro da igreja? Ah, mas eu começo a ler a Bíblia e não consigo entender. Quando você pega a Bíblia, você faz uma oração antes. Você pede sabedoria para Deus. Você pede para que o Senhor venha tirar todas as suas dúvidas, isso e aquilo. Quando você pega as Escrituras Sagradas sobre a tua mão, você não está pegando um simples livro. Você não está pegando um simples jornal. Você não está pegando um simples documento. Você não está pegando um simples contrato. Você está pegando as Escrituras Sagradas, a voz de Deus para a nossa vida. E aqui, muitos vão ficar sem entender, porque Deus vai usar Joel para falar com esse povo. E aí Joel vai dizer: olha, se continuar da forma que vós estão andando, se continuar da forma que vós estão fazendo, será tirado o alimento, será tirado a bebida, será tirado o cevado, será tirado tudo de vós. Vocês irão procurar o que comer e não terão. Vocês irão procurar o que beber e não terão. Os gados, eles vão ser confundidos, porque não haverá pasto para eles estarem. Vocês irão procurar água e não irá encontrar água, porque não terá água onde vós for procurar. Aqueles que servem a Deus, aqueles que estão na casa do Senhor, esses serão tiradas as ofertas, esses serão tiradas a alegria de servir a Deus deles. E aí esse povo vai começar a parar para pensar: o que nós precisamos que aconteça mais na nossa vida, para que nós venhamos mudar a nossa forma de servir a Deus? O que eu preciso mais para me entender que esse mundo ele não faz mais parte da minha vida? O que você que está aqui essa noite precisa entender que esse mundo ele não faz mais parte da tua vida? Você precisa que o Senhor desça? Você precisa que o Senhor use um dos seus profetas, um daqueles que escolhido dele, ou que use alguém e fale que você vai ficar sem comida, sem bebida, sem saúde? Nós precisamos mais do que, irmãos? A gente estamos num tempo de pandemia. Eu não posso ir até a igreja porque está num tempo de crise, pandemia. Mas até o mercado eu posso ir, porque lá eu preciso pegar o meu alimento. Eu não posso ir até a igreja porque estamos num tempo de pandemia, mas eu posso ir até a fila de um banco, porque lá eu preciso pegar o dinheiro para que eu venha viver. Eu não posso ir até a igreja congregar, porque nós estamos num momento de pandemia, mas eu posso ir até uma votação, onde ali há aglomeração, para eleger homens a qual não tem condições de dirigir nem a si próprio. Mas eu posso ir até lá, porque lá não tem a pandemia. A pandemia só está dentro da igreja. A pandemia só está quando eu vou fazer a obra do Senhor. A pandemia só está quando eu vou visitar alguém. A pandemia só está quando eu vou cumprimentar alguém. Olha como nós estamos trocando os valores, mudando as coisas. Eu não estou falando, irmão, para que ninguém vá até nenhum lugar, para que nenhum vá fazer nenhuma outras coisas, mas que nós venhamos parar e analisar o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Se nós estamos vivendo num momento de crise, de pandemia, então eu não posso ir até o mercado, porque lá o mesmo risco que eu tenho no mercado, eu vou ter dentro da igreja. Eu não posso ir até um banco, porque o mesmo risco que eu corro dentro do banco de pegar a pandemia, eu corro dentro da igreja. Aí esse povo que estava vendo essa notícia na Argentina, aí eles vão lembrar que essa Escritura Sagrada, ela diz esses gafanhotos, da forma que eles devoram.
Aí, ao eles lembrarem muito longe, o que eles vão fazer? Eles vão se reunir para orar, jejuar e clamar a Deus. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. Todos creem que o Deus que nós servimos é poderoso, tem poder sobre todas as coisas. Mas analisa a nossa atitude dia a dia. Analisa o nosso caminhar dia a dia. Isso condiz com o que nós falamos, que Deus é poderoso e Deus tem o poder de todas as coisas? Não precisa responder para mim, responda para si próprio. A minha forma de andar, ela condiz com que Deus é o Todo-Poderoso, Deus está no controle de todas as coisas? Não. Mas por que nós temos tanta falha? Mesmo servindo a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que tudo pode. É porque muitas das vezes, irmão, nós estamos como esse povo no livro de Jó. Nós estamos sem entender ao Deus que nós servimos. Na verdade, nós nem entendemos o que é servir a Deus. Se a gente formos interrogados e as pessoas chegarem até nós e dizer o que é servir a Deus, quantos de nós vamos conseguir responder? Se alguém chegar até nós e dizer, me diga uma passagem bíblica que está assim, 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 quantos de nós vamos conseguir mostrar para essa pessoa o livro que está, quem falou, da forma que foi falado? Quantos de nós vamos conseguir explicar isso? A forma a qual nós estamos servindo a Deus, irmãos, no dia de hoje, está como esse povo de Joel. Nós se unimos para fazer contínuas orações, nós se unimos para fazer algo que precisa ser feito somente quando o dia mal se achega até a nossa vida. Será que existem pessoas sofrendo no hospital nesse momento? Eu gosto de falar muito isso, mas é verdade. Tem. Será que existe familiar meu sofrendo nesse momento? Tem. Será que existe familiar seu nesse momento sofrendo? E quanto você tem orado por ele? Quanto você tem apresentado ele a Deus? Olha como nós estamos sem entender a forma que Deus nos conduz, a forma que Deus nos mostra. Essa semana eu fiquei sabendo que um jovem veio a falecer. Ele já veio aqui, já congregou conosco. A gente fomos até casa, fizemos orações, falamos, conversamos, lemos a Bíblia, oramos. Mas adiantou de alguma coisa? Mas a culpa é minha? A culpa é nossa? Nós fizemos a nossa parte. Ele escolheu o que ele queria para ele. O dia mal chegou para a vida dele. O dia ruim chegou. Mas antes desse dia mal chegar, antes do óbito chegar, Deus tinha dado uma não, mas várias oportunidades. Eu falo isso por eu ter acompanhado. E sabe por que eu estou falando isso? Porque para muitos de nós que estamos aqui vai ser dessa forma. Nós só vamos aprender a servir a Deus verdadeiramente quando o dia mal chegar sobre a nossa vida, quando a enfermidade chegar sobre até nós. Aí nós vamos aprender a servir a Deus. Aí nós vamos dizer, poxa, eu poderia orar mais, eu deveria ler mais as Escrituras Sagradas, mas eu não li. Eu deveria ter ido mais quarta, sexta e domingo para a igreja, mas eu não fui. E Deus está alertando a mim e a você aqui, irmãos, essa noite, assim como Ele quer curar e libertar eu e você que está aqui essa noite. Mas para isso é necessário que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. Como para nós hoje em dia é difícil fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, é deixar a nossa vontade de lado. Como é difícil isso para uma pessoa que serve a Deus, para um cristão, para uma pessoa que serve a Deus, deixar as suas vontades, porque é algo que nós vemos de muito tempo conosco. Uns têm vontade de ser bem próximo, outros têm vontade de ter loja, outros têm vontade de ter empresa, outro isso, outro aquilo, mas
Será que é a vontade do Senhor isso? E aí quando nós viemos entender que não é a nossa vontade que prevalece, isso começa a nos machucar. Entenda agora porque tantas pessoas se desviam da presença do Senhor. Porque quando nós vamos servir a Deus, primeiro Deus ele vai nos limpar. Primeiro Deus ele vai fazer nós enxergarmos aquilo que nós não enxergávamos. E quantos de nós, irmãos, que mesmo servindo a Deus, estamos com a visão de uma forma errada? Estamos enxergando coisas da forma que não era para nós enxergarmos. E servir a Deus, irmão, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso porque é algo que você vai entender que, ainda que nós venhamos morrer, nós iremos viver. Ainda que nós venhamos morrer, nós iremos viver. E quem disse isso para nós? Jesus. Aquele que serve a Deus, ainda que esteja morto, viverás. Mas como entender essas coisas se nós temos vontade, temos desejos? Aí Joel, um dos profetas menor, a Bíblia não diz, mas eu creio pela fé que era dessa forma, uma pessoa que era menosprezada, porque o próprio Senhor diz que Ele não escolhe os capacitados, mas sim capacita os seus escolhidos. E eu creio que Joel era dessa forma, uma pessoa menosprezada. E ali Deus vai usar Joel, um dos menores, para ver aquela grande multidão que estava indo para o abismo, correndo para o buraco, andando para o lado contrário. E Ele vai mostrar a esse povo que servir a Deus é totalmente diferente. Vai totalmente contra daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles imaginaram, do sonho que eles tiveram até aquela data. Alguns se embriagando com vinhos, bebidas, outros perdendo seu tempo por luxos, por coisas que... Aí Deus vai usar Joel e dizer: fala para esse povo que eu vou tirar todo o alimento, toda a bebida, tudo aquilo que eles estão correndo atrás, eu vou tirar tudo, não vai existir mais nada disso. Aí esse povo vai parar alguns segundos para pensar, imaginar, e aí eles vão entender que servir a Deus é a forma mais correta, fazer a vontade de Deus é a forma mais certa. E como que eu vou aprender a fazer a vontade de Deus, não a minha própria vontade? Lendo as Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia, irmão. Sabe o que nós estamos acostumados a fazer hoje em dia? Pegar o nosso celular, colocar no YouTube e ali colocar pregadores conhecidos, pegar teólogos conhecidos, pegar pessoas que têm uma boa índole e ali ouvir. Sabe como nós estamos? Que Jó disse: antes, Senhor, eu só conhecia o Senhor por ouvir falar, mas agora, Senhor, que o dia mal chegou na minha vida, eu verdadeiramente posso dizer que eu conheço ao Senhor, porque o Senhor não me abandonou. E assim nós estamos dessa forma. Hoje tudo se copia. Hoje eu quero ouvir uma palavra de superação, eu ponho lá no YouTube, pregação para estimar o cristão. E ali nós vamos ouvir algumas palavras, alguns versículos, fora de texto, fora de contexto, fora de tudo, e ali nós vamos alegrar o nosso coração, porque é aquilo que nós queremos ouvir. E aí nós vamos estar da forma que Jó falou: Senhor, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Quantas pessoas hoje estão dentro da casa do Senhor e só conhecem a Deus por ouvir falar? Quando você for pegar 15, 20, 30 minutos para estar no YouTube, onde quer que seja, começa a pegar esses 15, 30 minutos de YouTube e começa a ler as Escrituras Sagradas, esses 15, 30 minutos por dia. Você vai ver o conhecimento a qual Deus, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, vai começar a dar a cada um de nós. Mas eu leio e não consigo interpretar.
Ore antes, irmãos. Apresenta ao Senhor que você vai começar a orar, que Deus venha te dar entendimento. Eu amo uma passagem do mordomo, a qual ele vai pela primeira vez à casa do Senhor, e ali ele vai começar a ler o livro de Isaías, que é um livro um pouco difícil de ler, e ali ele não vai entender, ele começa a clamar a Deus, para que Deus envie alguém, para que ele venha ter entendimento daquilo que ele está lendo, e Deus vai enviar Filipe, para que ele venha entender o livro de Isaías. E ali ele vai perguntar a Filipe: Filipe, de quem o escritor do livro está dizendo? De si próprio ou do Senhor? Filipe vai dizer: do Senhor. E aí ele, sem pensar muito, sem muitas orações, sem muitas coisas, igual eu, para mim batizar, eu precisei ouvir muito falar que a vida que eu estava levando era errada, isso e aquilo. Esse mordomo não vai ser diferente. Ele vai dizer: ali tem a água, aqui tem um profeta de Deus, um homem usado por Deus, o que me impede de eu batizar? Filipe vai dizer: nada te impede. Quantos de nós, irmãos, temos vontade de estar na casa do Senhor, dobrar o joelho ali e se derramar em lágrimas, mas pela vergonha, por nós sermos uma família conhecida, que aqui nós somos pessoas que se conhecem há muito tempo, nós não conseguimos fazer isso. Quanto tempo eu não vejo uma pessoa chorando no louvor, quando está louvando a Deus? Será que eu só vou chorar no louvor quando eu estiver no dia mal, passando por dia mal? Aí eu vou chorar, aí eu vou querer clamar a Deus, aí eu vou me derramar verdadeiramente na presença do Senhor? Quantos de nós estamos entrando na casa do Senhor e não estamos mais nem dobrando o nosso joelho para orar, para apresentar a Deus? Mas é necessário eu ir fazer isso? Começa a fazer, que você vai ver como as coisas mudam, como é diferente. Quantos de nós, irmãos, não temos mais responsabilidade nenhuma de estar na presença do Senhor, de fazer a obra da forma que Deus colocou no nosso coração? Às vezes eu fico cobrando isso de mim mesmo. Quando eu fui trabalhar em outro estado, eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor me confiou a estar no ministério pregando a Tua palavra, a estar fazendo a Tua vontade, Senhor. E agora me abre uma porta de emprego a 600 quilômetros da minha casa. Senhor, se não for da Tua vontade que eu vá até lá, se for para mim passar dificuldade, assim for da Tua vontade, eu vou ficar aqui. Mas antes do meu trabalho, antes de tudo, é fazer a Tua obra, Senhor. É fazer aquilo que o Senhor me escolheu para que venha fazer. Ainda que minha mãe vai contra mim, ainda que minha esposa vai contra mim, ainda que meus filhos vão contra mim, eu vou fazer primeiro a Tua obra. Porque assim o Senhor diz: aquele que amar os seus filhos, a tua esposa, a tua mãe, o teu marido, ou qualquer um acima, esse não é digno de ser o meu servo. É simples assim. E aí Deus vai me confirmar que é verdadeiramente a vontade dele que eu vou até outro estado, 600 quilômetros lá. Porque lá havia pessoas que estavam sendo escravizadas por Satanás, através de vícios, através de traições. E ali não há mérito nenhum meu, tá? Eu contando isso aqui, quero deixar bem claro que não há mérito nenhum meu, e sim do Senhor. E ali o Senhor vai me usar para que um casal que estava com a sua vida destruída, praticamente separado, o homem estava se entregando para a cachaça, para a droga, para a prostituição, acabando com a sua própria vida, um jovem. E ali, sem eu entender, Deus vai me usar para mim conversar com esse jovem. E ali, eu não precisei falar muito, irmão, porque não foi eu que convenci aquele jovem, sim o Senhor. Aí, esse jovem vai ser igual esse mordomo. Não vai precisar falar muito para ele, não vai precisar ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ele mesmo vai falar: eu quero conhecer mais esse Jesus. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar para conhecer esse Jesus?
E ali ele vai marcar o seu batismo, morrer para o mundo e viver para Cristo. E aí está tudo certo? Não, porque tem ainda a esposa. E isso machuca muito uma pessoa que conviveu com o marido ou com a esposa e vê o casamento sendo destruído assim do nada. E um dia nós estávamos congregando junto, e ali ele começou a desabafar e falou da esposa, da filhinha. E aí eu falei para ele: agora você é um servo do Senhor, ore a Deus se for da vontade dele, não é a tua vontade. Ele olhou para mim assim, como quem diz: mas a minha vontade é continuar. Falei: mas não é a tua vontade que permanece a partir de agora, sim a vontade do Senhor. E ali ele vai orar a Deus, e o Senhor, através da tua graça e misericórdia, vai trazer a esposa de volta para ele. E assim como foi com ele, a esposa também, a primeira vez que conheceu, a primeira vez que ouviu falar do Senhor, disse: eu quero servir esse Jesus. Ainda que eu tivesse ganhado 4 milhões nesse serviço, ou 10 milhões, ou 20 milhões, isso não chega a 1% do preço do que eu vi. Uma família que estava destruída, e ali o Senhor pegar e renovar, e ali dar entendimento, e fazer com que esse casal venha morrer para o mundo e viver para Cristo. São nas pequenas coisas que nós vamos ver o agir de Deus. Às vezes nós queremos que essa igreja venha estar cheia para que nós venhamos ter condições, isso e aquilo, e não é errado isso. Mas às vezes Deus quer agir nas pequenas coisas. Às vezes Deus quer começar a agir por nós que estamos aqui, firmar nós. Infelizmente, alguns de nós ainda não estamos firmes no caminho do Senhor. Essa é a mais pura verdade. Nós precisamos amadurecer muito, assim como Deus vem falar com Joel. Pegue os anciões, os mais velhos, porque esses têm mais conhecimento, e ali começa a espalhar para a congregação, para os que estão congregando. Talvez Deus queira firmar primeiro nós que estamos aqui. Quantas pessoas nós vemos entrando aqui, entrando, saindo, semanas estão bem, semanas estão mal, isso e aquilo, e isso não é servir a Deus. Servir a Deus é ter uma vida contínua. Dia bom, eu louvo a Deus, mas no dia mau eu também louvo a Deus. E alguns de nós ainda não aprendemos isso. Uma dor na minha unha me tira de estar na presença do Senhor. Uma conta atrasada minha me tira de estar na presença do Senhor. Uma pessoa que vem falar algo para mim, que me machuque, me tira de estar na presença do Senhor. Às vezes o marido ou a esposa, um desagrada o outro, e pronto, eu não vou para a casa do Senhor. Olha como nós estamos pensando da forma errada. Um filho meu, uma filha me dá trabalho, eu não vou para a igreja hoje. Olha como nós não estamos entendendo o que é servir a Deus. Deus essa noite vai dar mais uma oportunidade para mim e para você, para que nós venhamos aprender o que é servir a Deus. Quantas pessoas, irmão, nós vemos orar e ainda não entenderam que a oração é algo que nós precisamos clamar a Deus para que venha a ser feita a vontade dele, não a nossa. Quantos de nós não aprendemos ainda isso? Oramos como se nós fôssemos o Senhor e Deus o nosso servo. Às vezes, por falta de conhecimento, nós oramos dessa forma, queremos impor algo para Deus, mas não é dessa forma. Aqui Deus vai usar Joel para falar para um povo que eles vão chegar um momento que eles vão faltar a bebida, a comida, vai faltar tudo, e nem a congregação, nem a casa do Senhor eles vão achar, porque ali até aqueles que servem a Deus, Ele vai tirar a alegria de servir a Deus. Aí esse povo vai acordar, vai dizer: não precisa, nós vamos começar a jejuar agora, vamos começar a orar agora, vamos começar a fazer diferente a partir de agora. E eu e você precisamos vir mais quantas quarta-feira, mais quantas sexta-feira, mais quantos domingo para entender isso. Nós somos servos do Senhor e não Senhor do Senhor. E isso poucos de nós entendemos. Quantos entenderam a palavra de Deus essa noite? Diga glória a Deus. Quantos vão meditar mais nas Escrituras Sagradas? Só assim iremos ter entendimento.
Então eu não posso ver uma pregação no YouTube? Claro que pode. Mas quando você for ver uma pregação no YouTube, você pega livro, versículo, capítulo, Velho Testamento, Novo Testamento que está sendo pregado e vai ler texto, contexto, tudo que está ali dito. Aí você vai ver como muda muitas coisas. Como muitos pregadores, ele muda o sentido do texto, contexto, e pega versículos sem sentido algum para que ali venha agir no emocional de pessoas. E o próprio Senhor diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecimento do que? Da palavra. Por isso há muitas pessoas sofrendo por falta de conhecimento da palavra.